sei que certas perguntas requerem dos políticos um certo cuidado na resposta, e eu não está embutida na minha pergunta nenhum cinismo, nenhuma malícia, apenas uma curiosidade. O Centrão vem? Olha, vem, e inclusive vem rebatizado. Eu tenho visto na Globo News uma coisa extraordinária, Juca, que agora, quando se analisa o Congresso brasileiro, dizem assim: apoiadores do presidente Lula, apoiadores do Bolsonaro, e aí tem aquela grande região central que eu mostrava no gráfico, que agora se chama pêndulo. E é disso que se trata mesmo. Eles vão fazer o seu movimento pendular. Não é que o pêndulo fique sempre no lugar, o pêndulo é móvel, né? Mas ele está aí para balançar, e certamente eu acredito que muita gente do Centrão vai se recompor, como é da tradição política brasileira, né? O Vanderlei Guilherme, naquele livro histórico que ele trata do golpe de 64, né? Ele fala: o Brasil tem o voto dos progressistas, que naquela época era o PTB, você tem o voto dos mais conservadores, que naquela época era da UDN, e você tem o centro pragmático, que naquela época era o PSD, que eram os que vinham dos rincões e que se compunham fundamentalmente com os progressistas no governo Vargas. O Vanderlei disse: quando o centro ele aluiu, quando ele se desmanchou, aí a UDN deu golpe. E o mesmo aconteceu mais tarde, né? O PMDB era, de certo modo, fiel da balança entre o PT e os mais conservadores. Quando isso também se decompôs e não havia mais condição, o próprio PMDB completamente degenerado, não nos esqueçamos, eu era deputada quando o líder do PMDB era Eduardo Cunha, que depois se fez eleger presidente da Câmara de tão trágica memória. Então, naquele momento também, quer dizer, quando esse centro ele se desmancha, do ponto de vista da institucionalidade política no Brasil, é crise na certa. Então, eu acho que uma das coisas que o presidente Lula vai fazer, com a habilidade, com a experiência que ele tem, é de atrair setores do centro para exatamente reconstituir a agenda institucional brasileira. Porque desde o golpe contra Dilma, você tem a cada dia o desmanche de uma parte do Estado. Isso é intolerável numa sociedade complexa como a brasileira. Nós não conseguiremos sobreviver sem um Estado minimamente organizado.